Seja bem-vindo a mais um Beer for Devs, o nosso bate-papo em clima de happy hour, para falar hoje sobre engenharia de dados. Tá curioso? Isso e um pouco mais a gente conta já já. Aproveita, coloca o seu drink para gelar, deixa o seu like, que a gente volta depois da vinheta. Data Lake, Data Mesh, Green Tech. Hoje vamos discutir tudo isso e mais um pouco sobre engenharia de dados, sua importância, conceitos e desafios. E para falar sobre isso, os nossos especialistas são Rafael Sakurai, Big Data Tech Lead na Tail, Fabiane Nardon, CTO na Tail, Eduardo Lopes, Head de Engenharia de Dados na Tail, e Rafael Pisani, Tech Lead da TOTOS, e quem vai conduzir o bate-papo por aqui. Vai que é sua, Pisani! Obrigado, Maurício. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Beer for Devs, né? E nessa noite a gente vai falar de um assunto que está super em alta, né? A gente escuta muito relacionado à ciência de dados, um universo recente aí que ganhou uma expressão muito grande, né? Então a gente vê muitas vagas disponíveis no mercado, tem muitas empresas aderindo a essa ciência como um todo, a essa cultura. E hoje a gente vai trazer aqui assuntos relacionados à engenharia de dados, ao instrumental, né, a todo esse ambiente e como a gente pode aproveitar isso aí no nosso dia a dia, seja uma área específica ou seja um desenvolvedor ali que tem interesse em conhecer um pouco ou entrar nessa matéria. Então, acho que o primeiro ponto ali que a gente poderia entender é o que é a engenharia de dados, qual o papel do engenheiro de dados. Pisani, obrigado pelo convite. Oi, pessoal da TOTOS. Muito legal a gente falar sobre engenharia de dados aqui. E acho que é legal a gente começar explicando o que é isso e por que a gente está aqui. A ciência de dados, todo mundo ouve falar, inteligência artificial, isso cresceu pra caramba aí nos últimos anos. Todo mundo sabe que cada vez mais as decisões das nossas vidas são tomadas a partir de algoritmos que decidem se a gente vai ter crédito ou não vai ter crédito, que anúncio a gente vai ver na televisão, na internet, o que você vai ver no seu feed de redes sociais, tudo isso é decidido por algoritmos e muita coisa é feita através de ciência de dados. O que é ciência de dados, né? É você utilizar dados, inteligência artificial e estatística para tomar decisões. A questão é que 90% do trabalho de um trabalho de ciência de dados para fazer um desses algoritmos, ele é composto por atividades de engenharia de dados. E o que é isso? Engenharia de dados é uma série de técnicas que você usa para você preparar os dados para serem usados em modelos de inteligência artificial ou em algoritmos estatísticos. E embora a gente tenha avançado para caramba em inteligência artificial nos últimos anos, né, todo mundo que usa qualquer dispositivo aí baseado em inteligência artificial, como esses assistentes virtuais, vocês viram quanto isso avançou em reconhecimento de voz, em reconhecimento de imagens. Mas, por outro lado, para quem trabalha com ciência de dados, o grande gargalo ainda está na engenharia de dados, em como você tem ferramentas para trabalhar com isso, como você consegue fazer isso de forma eficiente. E tudo isso que envolve, desde você extrair o dado, preparar, fazer uma série de transformações, até você ter esse dado pronto para ser utilizado por um algoritmo de inteligência artificial, tudo isso faz parte da engenharia de dados. Além, depois, da parte onde você, uma vez que você tem esse modelo, como é que você coloca esse modelo em produção, faz o deployment, analisa as métricas e tudo mais. Então, é bastante coisa. Acho muito legal que o pessoal de desenvolvimento esteja assistindo, porque tem muitos problemas nessa área que a gente vai falar nesse bate-papo que podem ser resolvidos por boas arquiteturas de software. E eu acho que a gente falou bastante de inteligência artificial também. Tem bastante coisa para a gente explorar de por que a inteligência artificial precisa tanto da engenharia de dados. Legal, e esse é um ponto muito relevante, né? A inteligência artificial também está super em alta. A gente tem muito conteúdo abstrato disso. Eu, como dev, eu tenho bastante dificuldade de materializar isso, entender como tudo funciona. Então, por ser complexo, por ser de fato um universo, né? E assim, eu entendo que a engenharia de dados ela é uma parte de um todo, né? E assim, o que a engenharia de dados participa dessa parte de inteligência? Quais são os problemas que ela tem para resolver?
Bom, acho que o principal, né, é que a gente tem um trabalho muito grande ou um foco muito grande em como você consegue disponibilizar o dado, como você consegue transformar aquela informação em algo que realmente seja útil, né, que você consiga atrair boas características para que você consiga ter um bom retorno no modelo. Todo mundo que já teve o mínimo de contato com inteligência artificial sabe que, no final das contas, o que realmente dá o ganho, né, para você fazer conseguir ter um bom resultado no seu modelo, fazer uma boa predição, é a qualidade da informação que você está oferecendo para o seu modelo, né, o que você está usando para você fazer o treinamento. Então, a engenharia de dados é muito importante nesse processo de organização, de obtenção dos dados, né, que é muito importante, né, muitas vezes a gente tem dificuldade para conseguir a informação que a gente precisa, e depois de obter, conseguir ter uma disponibilidade alta daqueles dados, né, seja para um cientista de dados trabalhando com inteligência artificial, seja um BI que vai fazer uma análise para uma estratégia, seja para qualquer área que vai usar aquilo ali, né? Então, ele é muito importante para isso, para você conseguir não só ter acesso à informação, mas ter acesso a uma boa informação, né? Só completando aqui, tem empresas que acham que simplesmente disponibilizar o dado num bucket resolve o problema do cientista de dados. Tá aqui o arquivo, você vai, abre o arquivo, você olha o arquivo, você explora e faz tudo que você quiser. Mas aí ele vai lá, coloca um arquivo lá, um XML, aí depois no outro, vem um outro formato, é um JSON. Agora esse dado aqui ele tem que ir lá e consultar num banco de dados X. O outro dado está no formato Parquet. E tudo o cientista de dados e o machine learning engineer que vai lá, resolve, que ele vai lá e tenta adivinhar, tenta ver como... Olha, agora para esse tipo de dado, esse formato de arquivo, é assim que eu tenho que ler, é assim que eu tenho que trabalhar com esse dado. O escape desse caractere é de tal forma, né? Então, formatação de texto. São várias coisas que vêm da origem, né? Às vezes, até obter o dado, né? De onde que vem esse dado? Tem empresas que brota planilhas, né? E aí você quer pegar o dado, vem dado numa planilha. Né? Qual é a origem dessa planilha? Então, tem um problemático aí, né? Que é como eu obtenho o dado de forma fácil para facilitar o trabalho do cientista de dados. Né? A gente faz bastante disso. E como você consegue fazer com que o cientista de dados não precise ter tanto conhecimento de arquitetura, de infraestrutura, né? Porque a gente sabe, tem um papel muito importante do cientista, que é ter todo aquele conhecimento, né, dos algoritmos, de toda aquela dessa parte, mas tem também o conhecimento do negócio, que é um conhecimento muito importante para qualquer coisa que a gente vai fazer, para fazer uma entrega realmente de um produto de valor, né? Então, a gente tem essa demanda, né, desse conhecimento de negócio. Então, a gente não pode ficar cobrando do cientista de dados também que ele tenha um conhecimento tão grande da tecnologia. E aí que a gente entra com a engenharia de dados, que é o pessoal que tem essa responsabilidade de realmente saber sobre a tecnologia, saber sobre a infraestrutura e conseguir colocar essa informação de uma maneira que o cientista consiga ter acesso, né? Sem que ele precise se especializar tanto nessa parte. Sem falar que muitos modelos de inteligência artificial e muitas soluções que se tentam fazer, elas acabam falhando justamente pela falta de dados ou porque os dados são inadequados, né? Quando a gente começou nessa área, a Teio, por exemplo, trabalha com ciência de dados há 10 anos. No começo disso, que era mais ou menos quando estava nascendo a ciência de dados, era muito comum as empresas contratarem muitos especialistas em inteligência artificial, muitos especialistas em ciência de dados, e se percebia que logo não tinha trabalho suficiente para essas pessoas, porque o grande problema era em como conseguir dar dados para que esses algoritmos trabalhassem bem. Você ter dados adequados é fundamental para você conseguir ter sucesso nessa área, porque a parte de fazer o modelo mesmo, uma vez que você tem os dados e esses dados estão disponíveis, a parte de fazer o modelo de inteligência artificial é o menor trabalho. Claro que você tem bastante conhecimento, mas em tempo de trabalho, em geral, se gasta muito mais tempo tentando obter os dados, tentando descobrir como é que esses dados estão organizados, e menos tempo executando o modelo em si. Bom, legal. Então, fica bem claro esse termo engenharia agora para mim, porque realmente é um instrumental ali, todas as técnicas que eu entendo serem mais baixo nível, podemos colocar assim, né? Mais relacionadas até à arquitetura, à programação, ao desenvolvimento, que visa captar, né? Mapear as origens, captar os dados e até certa forma transformar.
isso tudo, né? E com o advento da nuvem e todas as grandes clouds, a gente vê que existe uma oferta vasta de soluções relacionadas à engenharia de dados e assim, às vezes até um pouco confuso para quem não trabalha diretamente na área, entender ali o que essas ferramentas ou mesmo essas plataformas oferecem, né? Então, assim, o que a gente poderia entender das grandes clouds, se tem algo que nos ajuda de fato, faz sentido, o que de fato agrega para um trabalho da engenharia de dados? Eu acho que antes da gente entrar na nuvem, talvez a gente pudesse explicar um pouquinho o que é o trabalho de engenharia de dados, o que está envolvido, todas as fases, porque eu acho que isso vai ajudar a entender qual é o ferramental que a gente precisa. Bom, quando a gente vai fazer um modelo de inteligência artificial, por exemplo, tentar descobrir alguma coisa, nem sempre se usa inteligência artificial, tá? A pessoa, muitas vezes, para resolver alguns problemas de ciência de dados, a gente simplesmente usa processamento de dados e estatística. Até, acho que a maioria dos problemas a gente resolve assim e menos com inteligência artificial. Mas sempre que você precisa pegar um dado e transformar isso num insight, em alguma informação que vai trazer informações para tomar uma decisão, em geral o que você faz é uma coisa que a gente chama, em engenharia de dados, é um conceito muito forte, que é o que a gente chama de data pipeline. E esses pipelines vocês vão ouvir falar muito, se entrarem em engenharia de dados, sempre se diz, tem que criar um pipeline para fazer isso é muito comum, esse conceito. Então, acho que o primeiro conceito importante é a gente saber que sempre existe uma coisa chamada pipeline, que ela pega o dado numa origem, faz uma série de transformações até chegar a extrair um conhecimento, um insight, alguma coisa que vai ser interessante para uma tomada de decisão. Esse pipeline, em geral, ele tem várias fases, e em cada uma dessas fases tem ferramentas que resolvem o problema. A primeira fase é você extrair o dado da fonte original, que às vezes pode ser um sistema transacional, como aqui na TOTS tem o ERP, muitas vezes eu preciso extrair um dado do ERP para conseguir fazer um processamento. Às vezes a gente usa fontes de dados abertas, como uma base de CEPs dos Correios, para a gente conseguir pegar endereço, e várias outras bases que existem por aí. Uma coisa muito comum também em Data Science é você usar várias bases que vêm de diversas origens, tanto a base da empresa, né, quanto, muitas vezes, bases de terceiros e muitas bases abertas. Então, primeiro tem uma parte de captura desses dados. Depois que você capturou esses dados, você tem uma série de fases. A primeira fase é você fazer uma limpeza e validação desses dados. Porque a gente tem, principalmente em sistemas transacionais, né, sistemas que são usados nas empresas, é muito comum você ter dados que são ruins, ter dados que estão informações erradas, CPFs inválidos, coisas assim, que você precisa primeiro fazer uma limpeza para você separar o que é dado bom dos dados ruins. Depois disso, você tem uma fase que você faz uma série de transformações nesse dado. Então, são coisas como, por exemplo, eu não vou trabalhar com o salário exato das pessoas que não me interessa, mas eu quero ter faixas salariais e, a partir dessas faixas salariais, conseguir inferir alguma coisa a partir de uma faixa de renda. Então, você tem que pegar esses números e transformar em faixas. Então, tem uma série de transformações que são feitas. Depois dessas transformações, você tem ainda uma outra fase, que é você conseguir fazer o que a gente chama de enriquecimento de dados, que é você pegar esse dado que você tem, pegar uma outra fonte de dados, juntar e conseguir deixar esse dado mais rico para você fazer alguma inferência. Depois disso, você ainda tem uma fase que a gente chama de Feature Engineer, né? E esse nome é usado em inglês mesmo na área, então não vou nem tentar traduzir, mas no fundo o que você quer é extrair desses dados uma série de características que é o que o seu modelo de inteligência artificial, o seu algoritmo de inteligência artificial espera para conseguir gerar o modelo que vai ser gerado. Então, essas features, essas características são coisas como, às vezes você transforma dados em strings, em números, para você conseguir fazer alguma inferência, uma indexação. Tem uma série de técnicas que são bem conhecidas para fazer essas extrações de features. Depois disso, depois que a gente fez tudo isso, é que a gente vai fazer o treino do modelo de inteligência artificial ou aplicar um método estatístico. Depois que a gente aplicou isso, a gente tem como resultado o que a gente chama de modelo. Então, quando a gente fala em modelo aqui, não está falando modelo de banco de dados, mas está falando desse pedacinho de software que é o resultado que ele está pronto para fazer um processamento desses dados todos, aplicar todas essas técnicas, para no final você ter um pedaço de software que vai dar
um insight. Depois que a gente executa o modelo, você ainda tem toda uma parte de visualização de dados, porque geralmente esses insights, essas coisas que se descobre ou com inteligência artificial, com estatística, ou você vai ter isso exportado para alimentar um outro sistema, ou você vai ter algum tipo de visualização de dados, um gráfico que vai mostrar o resultado disso. Então, além de fazer todo esse pipeline, na engenharia de dados, a gente tem que se preocupar também em como executar isso muitas vezes. Porque dificilmente você vai fazer um pipeline que vai ser executado uma vez só. Em geral, você programa esse pipeline para ele ser executado novamente cada vez que você tem um dado novo, né? Então, você ainda precisa ter algum esquema para você conseguir garantir que isso seja executado continuamente. Além disso, você precisa ter uma forma de você avaliar se esse pipeline rodou, não rodou, se deu erro, não deu erro. Você precisa saber se os dados estão chegando corretamente, você precisa ver se os dados que estão saindo, eles estão sendo feitos corretamente. E esse trabalho todo é engenharia de dados, é bastante coisa que a gente precisa fazer. Além de tudo isso, ainda tem um grande problema na ciência de dados, que é como separar a parte da experimentação com a parte da produção disso. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um modelo desses, um cientista de dados usa uma ferramenta que a gente chama de Data Science Notebooks. A ferramenta mais conhecida para isso é uma ferramenta chamada Jupyter. E essas ferramentas, elas são ferramentas onde você consegue simular a execução de uma série de processos e fazer meio que de forma interativa. Essa é uma ferramenta muito utilizada. O problema é que quando você chega no final e você tem lá a fórmula, o notebook ele vai te dar uma espécie de uma fórmula de todos os passos que você precisa fazer no seu pipeline, você ainda tem que pegar esse pipeline e programar para que ele entre em produção, para que ele entre num sistema que seja executado rapidamente. E essa diferença entre o que você usa na experimentação e o que você usa na produção é um outro grande problema que precisa ser resolvido em engenharia de dados. Então, isso é só, ainda tem outras coisas, mas só para dar uma ideia para todo mundo sobre tudo que a gente precisa fazer em engenharia de dados para a gente conseguir manter toda essa área de ciência de dados funcionando. Você fala da origem do dado, né? Ou você tem um banco de dados, e aí você pega as nuvens, você acha bancos de dados relacionais e não relacionais envolvidos, né? Às vezes você tem um sistema que usa até mais de um banco de dados, e é bem comum, né? Além do banco de dados, você também tem a parte de, olha, meu dado não é num banco, não, ele não está num banco de dados, ele está em um arquivo, né? Às vezes você recebeu esse arquivo, então às vezes você tem um arquivo, e esse arquivo você pode receber diariamente, por minuto, por mês, né? E você precisa agrupar esse dado. Então, às vezes, o que você precisa não é um banco de dados, o que você precisa é um sistema de arquivos distribuídos, né? Porque você vai receber esse dado e você vai armazenar ele. Dependendo do volume que você tenha, você precisa armazenar um grande volume de dados, né? E você precisa ter um sistema que suporte trabalhar com sistemas de grandes volumes de dados, né? E nas nuvens, todas elas oferecem um tipo de suporte a esse tipo de situação, né? A gente quer um armazenamento de dados distribuído, a gente quer um banco de dados que aguente armazenar grandes volumes, né? Então, o primeiro passo foi esse. Olha, eu tenho o meu dado está aqui, disponibilizei ele ou num banco, ou eu tenho ele num bucket, em algo do gênero, né? O segundo passo é, agora eu peguei esse dado, o que eu tenho que fazer? Tenho que começar a processar, entrar no resto do pipeline, né? Começa a aplicar as transformações e tudo mais. Quem vai fazer isso daí para a gente, né? Dependendo do volume, você faz um notebook na sua máquina, você processa o algoritmo, treina o modelo e tudo mais na sua máquina, demora algumas horas e você resolve o seu problema. Dependendo do volume, a sua máquina não é o suficiente, né? Dependendo do volume de dados que você não tem armazenamento em disco suficiente para você processar aquele dado. Dependendo do volume, você não tem tempo suficiente para processar aquele dado, tá? Então, vem outras problemáticas que a nuvem ajuda a gente, né? E aí a gente tem ferramentas que servem para fazer o quê? Processamento de dados distribuídos, né? Então, aí a gente entra num outro conjunto de ferramentas que serve para fazer esse tipo de tarefa. Foi lá, processei nesse meu processamento de dados distribuídos, fiz as transformações que eu precisava fazer, criei as features engineers, apliquei o que eu precisava fazer, treinei meu modelo, né? Aí, sei lá, fiz uma visualização, posso pegar uma outra ferramenta de visualização, também tem nessas plataformas de nuvem. A gente também tem ferramentas de visualização de dados, né? Porque fui lá, treinei meu modelo,
posso aplicar um dado no meu modelo e pegar o resultado. Né? Com o resultado, eu posso ir lá e gerar um gráfico, um visual, né? Um dashboard para ver qual é o resultado final disso daí. Então, na verdade, o que a nuvem fornece para a gente é um conjunto, né? São várias ferramentas, né? São várias ferramentas mesmo. E aí você que tem que saber qual ferramenta que eu quero, dependendo da solução que eu estou querendo atingir. Né? Dependendo da solução que eu estou querendo atingir, eu vou usar um conjunto de ferramentas. Às vezes eu uso algumas, às vezes eu tenho que usar talvez mais, às vezes eu tenho que usar menos. Né? Então, vai muito dependendo da situação, né? No final, onde você quer chegar no final. Mas é sempre assim. A gente tem um monte de ferramentas dentro de uma plataforma e nesse monte de ferramentas a gente sabe, olha, essa daqui, esse banco de dados talvez seja mais fácil para fazer com tal coisa, com tal volume de dado. Né? Eu vou consultar de tanto tempo. Né? Esse outro sistema eu vou poder usar porque eu vou receber dado continuamente. A cada 5, 10 minutos eu estou recebendo dado novo. Então, a gente acaba fazendo esse conjunto de ferramentas, a gente acaba meio que usando esse conjunto de ferramentas de acordo com o negócio. E um desafio bem grande, né, que você falou, né, você pega o que é bem comum hoje, né, você pega um cientista de dados, né, que está trabalhando ali, seja numa análise, seja na criação de um modelo, né, ele vai lá, pega uma amostrinha daquele dado, ele coloca aquele dado às vezes na máquina dele, ele vai lá, faz aquele primeiro notebook, que ele faz as experimentações, ele faz o primeiro treino do modelo, ele pega, beleza, terminei meu trabalho, tá pronto, tô aqui, time de desenvolvimento. Dá um jeito com isso aqui e se vira. Só que o cara fez lá, ele trabalhou com 1.000 registros, 2.000 registros na máquina dele. A hora que a gente vai para a produção, esse treco tem que rodar com 1 bilhão de registros. Né? Que é um caso que a gente tem na Tail, por exemplo. A gente recebe coisas da magnitude de 3 bilhões de registros por dia. Né? Aí a hora que você precisa pegar, fazer um deparo desse modelo, todo esse processo que o cientista de dados fez na máquina dele, com 1.000 registros, para rodar em 3 bilhões, a gente sabe que não é uma coisa direta. Né? Então a gente tem um desafio de conseguir transpor o que o cara fez num probleminha, né, num toy problem que ele criou na máquina dele para um problema real, né? E aí que a gente tem um desafio que muitos, né, desses que as coisas não realmente param em pé quando elas vão para esse volume tão grande, né? E que nem o Rafa estava falando, né? Quando a gente pega lá na nuvem, beleza, tem vários jeitos de você pegar e tentar automatizar esse processo, né? Só que depende de quem? Depende de um bom engenheiro de dados saber quais dessas peças elas vão encaixar para aquele problema, né? Porque esse que é o ponto, a gente precisa saber muito, né? A gente tem vários bancos relacionais, vários bancos não relacionais, tem armazenamento em arquivo, seja, né, vários distribuído ou não. E no final das contas, a gente precisa de um engenheiro de dados que saiba, né, qual que é o melhor tipo de armazenamento para cada tipo de dado, né, para que a gente consiga armazenar a informação do melhor jeito e, o mais importante, consiga consultar essa informação, né, de uma maneira que ela seja útil para qualquer um dos casos. Né? E nessa história é que a gente vê muita dificuldade quando a gente pega, principalmente times muito generalistas de cientista de dados, né? Porque essas pessoas, elas acabam, uma pessoa que tem muito generalista, ela vai ter essa dificuldade de, primeiro, especificar qual que é o lugar, o melhor lugar para armazenar aquela informação. E depois ela vai ter que descobrir como que ela consulta o dado daquela fonte de dados, né? Então, o papel do engenheiro de dados é tentar organizar isso para que fique mais fácil, tanto armazenar para que a gente tenha o melhor, seja de custo, seja de velocidade de acesso, né? E também para que, depois de toda essa história, o cientista consiga pegar o dado de qualquer fonte sem que ele tenha que se preocupar com, eu guardei no arquivo, eu guardei num banco relacional, guardei num banco NoSQL, seja o que for, para mim não faz diferença. O dado está lá, eu tenho esse dado e esse dado ele é assim, ele tem esse catálogo aqui para mim. Né? Eu consigo chegar a essa informação que eu preciso, está aqui, porque a minha célula de marketing disponibilizou esse dado foi colocado, eu tenho essas colunas com essa informação, esse dado aqui eu posso usar ele porque ele foi disponibilizado de uma maneira que eu posso usar, né? Porque é muito importante isso também. Né? E isso junta numa outra coisa, né? Que é a responsabilidade do engenheiro de dados, é a gente conseguir ter um bom rastreio desses dados, né? De onde eles estão vindo, para onde eles estão indo, né? E se a pessoa que vai usar, se ela pode usar aquele dado, né? Porque no final das contas
fica a cargo do time de engenharia de dados fazer essa governança dos dados também, né? Para a gente garantir de que que a pessoa que está usando aquele dado, ou o fim para qual aquele dado está sendo usado, ele foi designado para aquilo, né? Isso é muito importante nessa história toda também. Bom, na engenharia de dados existe uma sopa de letrinhas ali, né, que a gente tem disponível em muitas literaturas, né? E assim, uma que é latente é o Data Lake. Então, como a gente pode definir isso? O que é um Data Lake? Excelente pergunta, porque o Data Lake é o que toda empresa está tentando fazer agora, né? O que é o Data Lake? O Data Lake você pode imaginar como um grande repositório de dados que está disponível na empresa para que seja utilizado nesses vários sistemas, nessas várias tentativas de extrair insights para tomar decisões. Em geral, o Data Lake ele não é um banco transacional, é um banco que você separa só para fazer essas experimentações, seja fazer processamentos como a gente falou, usando engenharia de dados, seja para você plotar gráficos e conseguir extrair alguma informação dali. Qual é o grande problema do Data Lake hoje? É que as ferramentas de Data Lake, elas não são boas. Tá? A maioria das empresas acabam adotando como solução de Data Lake ter um bucket na nuvem, um diretório na nuvem, onde você extrai em arquivos os seus dados e coloca nesse bucket. Em geral, não existe um catálogo de dados, que é um conceito super importante e é muito difícil você ter uma boa ferramenta de catálogo de dados. E aí, o que acontece é que, como você não tem um catálogo de dados, que é onde vai dizer como aqueles dados foram coletados, o que tem lá dentro, é muito comum você ver que cada projeto extrai de novo os dados e coloca lá no seu Data Lake para você conseguir resolver o problema que você quer resolver. Então, um bom Data Lake, inclusive, né, tem um conceito que todo mundo chama, que é muito comum um Data Lake virar um data swamp, né? Um pântano de dados, que ninguém mais sabe de onde veio, para que está sendo usado aquilo, e aquele bucket vai só crescendo, só aumentando o seu custo, e é difícil de manter e tudo mais. Agora vamos pensar o que seria o mundo ideal, como é que seria um bom Data Lake. Um bom Data Lake é um repositório de dados que tenha dados não só extraídos em arquivos, mas em vários armazenamentos diferentes, cada um usado para conseguir tirar o melhor do dado em determinado momento. Então, por exemplo, se você tem um dado que é pequeno, você não precisaria necessariamente armazenar como um arquivo. Talvez você pudesse colocar num banco de dados mesmo, um banco de dados NoSQL para armazenar aquele dado. Mas o Data Lake legal mesmo, isso deveria ser transparente para quem está usando. O ideal seria que você tivesse uma ferramenta de acesso a esse Data Lake, que você conseguisse simplesmente acessar o dado sem você saber exatamente onde ele está armazenado. Outra coisa que é muito importante ter no Data Lake é um catálogo de dados, que é um catálogo que fosse consultável, onde você pudesse procurar por um dado e encontrar esse dado, com todas as restrições de segurança de quem pode e quem não pode acessar. Você deveria ter nesse Data Lake, de preferência, algumas amostras já prontas para você não ter que processar e cada cientista de dados ter que recriar suas amostras, ou seja, ter isso pré-calculado. Você deveria ter no Data Lake uma ferramenta que a gente chama de Data Lineage, que é uma ferramenta que mostra todo o histórico do dado, quando ele foi extraído, como é que ele foi extraído, cada vez que você tirou esse dado do Data Lake e exportou ele, isso fica gravado para você saber também quem é que tirou esse dado de lá. Você deveria ter uma camada que permitisse você controlar coisas da LGPD, como, por exemplo, você saber qual era a base legal que esse dado tinha para ele poder ser usado, né? Aí, o melhor de tudo seria que você tivesse isso tudo integrado com uma ferramenta de notebook, uma ferramenta de experimentação, que você pudesse, através da ferramenta, já acessar o seu Data Lake, saber o que você pode usar e pegar esse dado. Não existe nenhuma ferramenta na nuvem, nenhuma das nuvens, se você procurar, que faça tudo isso de um jeito transparente. A Tail acabou criando uma ferramenta
que hoje está no mercado, que é usado por vários clientes nossos, que faz tudo isso. Então, a gente tem um Data Lake com um catálogo, tem o Data Lineage automático, ela é transparente através quando você vai fazer experimentação, você tem acesso ao catálogo de dados, aos dados que você precisa, as amostras já são pré-calculadas. E a gente fez tudo isso não só para atender os nossos clientes, mas porque a TEIO trabalha com Data Science há 10 anos. E a gente teve os mesmos problemas que todas as empresas estão tendo hoje. A gente não conseguia achar um catálogo de dados que fizesse tudo, uma ferramenta de Data Lake que fizesse tudo o que a gente precisava e com essa segurança que a gente precisava. Então, a gente acabou criando uma ferramenta para isso. Mas isso é o Data Lake, o Data Lake ideal e o Data Lake que a maioria das empresas tem quando começam a fazer, que acaba virando simplesmente um repositório e que depois de um tempo vira uma bagunça e ninguém consegue mais encontrar nada. Legal. Entendendo que o Data Lake ele vai ser afetado por todas as origens, né? Como as origens que a gente acabou de dizer. Assim, quais os pontos de atenção, assim, quais as preocupações para que o Data Lake não herde todos os problemas ali que a gente tem na origem, ou mesmo problemas relacionados à qualidade da engenharia de dados? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar é com a qualidade, né, a sanitização daqueles dados que estão entrando. Acho que isso é muito importante. Eu acho que talvez um dos mais importantes, porque assim a gente sabe que tão importante quanto ter o dado é conseguir ter acesso a esse dado, né? E quando a gente fala de ter acesso a esse dado, a gente precisa se preocupar com duas coisas. O primeiro é ter uma maneira fácil de encontrar a informação, né? Porque de nada adianta. Eu tenho lá um Data Lake que eu tenho fontes de todas as minhas áreas da empresa, tenho todas as informações lá. Mas eu, Eduardo, lá, quando eu preciso fazer um projeto, eu nem sei que aquele dado existe, né? Como é que eu vou encontrar aquele dado procurando lá num bucket o nome do arquivo, não sei o quê, né? Então, acho que é muito importante a gente conseguir ter uma maneira de catalogar esse dado, que a gente consiga fazer buscas, que a gente consiga criar descrições sobre o dado compartilhado. Isso é muito importante. E além disso, é que a gente saiba como utilizar aquele dado, né? Então, a gente consiga ter lá a informação de quais são os campos, o que tem naquele campo, por que aquele campo está lá, né? Qual que é o formato daquele dado, né? Como que eu trabalho com aquilo, né? E além de toda essa história, né? Já que a gente está falando de pessoas de áreas diferentes utilizando aquele dado, né? O que é muito importante? Que a gente consiga ter, primeiro, uma autorização em cima daquele acesso, né? Que a gente consegue ter isso em várias ferramentas, mas às vezes é meio trabalhoso você conseguir fazer essa autorização, né? E depois, mesmo que a pessoa tenha essa permissão, a gente como responsável por todo esse amontoado de dados assim, a gente precisa ter um jeito de fazer o rastreio dessa informação, né? De quem usou, né? O porquê usou, esse dado foi usado porque ele veio de lá, né? Esse modelo foi treinado com essa informação aqui, e essa informação que o cara usou, ele tinha essa base legal para poder ser utilizado. Então agora meu modelo, ele está dando essas predições porque ele usou um dado que tinha uma base legal que me permitia usar aquela informação, né? Então, o que faz a diferença nessa história é isso, a gente conseguir ter uma informação que esteja disponível e que seja possível encontrar essa informação, né? Acho que é isso que é a grande diferença, e eu acho que talvez foi uma das coisas que a gente teve muita dificuldade quando a gente estava trabalhando com todos esses ecossistemas, né? Com essas nuvens que tem um monte de pecinha, um monte de coisa lá, mas a hora que você encaixa tudo, né? Parece que fica faltando alguma coisa, né? Então a gente trabalhou muito em tentar fazer uma camada sobre tudo isso que desse essa facilidade para os nossos times que vão trabalhar com esses dados, né? Legal. Eu entendo assim, que conforme a companhia cresce, conforme aumenta o volume, tudo isso se escala, né? Tudo isso cresce e assim, eu imagino também que esse Data Lake deva ser acessado de uma forma controlada por todas as áreas de uma companhia. Isso faz sentido estar distribuído para aumentar a eficiência, ter competitividade. Né? E como que a área de dados lida com isso? Olha, hoje quando a gente fala em crescer assim, o volume do dado, um ponto interessante é que o Data Lake ele tem que estar preparado para suportar a evolução do dado. Né? A evolução do dado hoje meu Data Store
tem essas colunas aqui, né? Ele tem essas informações. Amanhã, uma coluna pode ter caído e veio outra nova no lugar, né? Então a gente tem que facilitar esse trabalho, né? Olha, o meu dado tinha essas informações. Olha, eu preciso atualizar esses registros. Então ele tem que ter suporte a esse tipo de coisa. Não, uma operação simples que o banco de dados suporta, né? É um update. Você vai lá e faz um update também. Ah, mas agora eu tenho um volume contínuo de dado. Eu recebo lá 1 tera por dia. Acordo e mando, né? Meu data lake tem que dar um jeito dele suportar esse volume todo, né? Então, a gente armazena dados particionados para poder aguentar. Dados particionados num sistema operacional distribuído, né? Então, eu acho que essa parte de escalar o dado, de chegar a um ponto de falar assim, eu vou subir, né? Essa é a parte legal, né? É daí que vem o problema, né? Você fala assim, ó, eu vou ler aqui um arquivo, tá? Qual que é o tamanho desse arquivo? Vou dar um read aqui. Eu quero ler uma linha. Essa linha tem 1 tera? Você consegue ler 1 tera na memória? Você não consegue ler 1 tera na memória. Então, são uma estratégia assim que vão permitir o seu data lake evoluir, né? E uma coisa que a gente fez, que é bem legal, a gente tem uma célula que é de leituras do data stores, né? Não importa a fonte que foi a carga daquele dado, né? Se o dado veio através de um arquivo CSV, numa planilha que foi gerada, de um JSON extraído de uma nota fiscal, né? A célula de leitura devolve o dado do mesmo jeito. Então, a origem a gente tenta deixar transparente, né? A gente tenta fazer de uma forma que a pessoa que vai usar o dado, ela não precisa se preocupar com o formato do dado. Ela vai ler do mesmo jeito que ela vai ler qualquer um deles. É uma outra facilidade que a gente fez. E essa evolução é uma evolução que fica muito fácil para o cientista de dados, para o machine learning engineer usar, né? Uma coisa bacana, pegando o gancho do que o Rafa falou, é como é que a empresa vai crescendo, né? E a empresa vai tendo sucesso nos seus projetos de dados, e aí várias áreas da empresa começam a querer fazer seus projetos de dados, né? E é muito comum, quando você está começando a fazer data science na empresa, você fazer uma área de data science. E aí, dentro dessa área de data science, você tem os cientistas de dados, engenheiros de dados, e todo mundo está centralizado ali. E à medida que a empresa vai demandando mais essa área vira um gargalo. Primeiro porque ela não consegue atender todo mundo, ela não, né? Uma empresa está virando cada vez mais data-driven, cada empresa quer ter os seus projetos de dados. E um outro problema que tem é que quanto mais você conhece o domínio, melhor são os seus modelos e as suas soluções. Mas se você trabalha para a empresa inteira, você nunca tem tempo de ficar especializado em um domínio específico. Então, uma pessoa que é especializada em fazer ciência de dados para RH, com certeza ela consegue fazer modelos muito melhores do que alguém que é acostumado a fazer ciência de dados para finanças. Então, por causa desse problema, surgiu uma nova arquitetura há pouquíssimo tempo atrás, cerca de 2, 3 anos atrás, que é uma arquitetura que a gente tem chamado de Data Mesh. Que a ideia é a seguinte, em vez de você ter uma equipe centralizada que resolve todos os problemas de dados da empresa, você tem uma infraestrutura centralizada que é comum, mas cada área da empresa faz os seus produtos de dados, né? Então, a área financeira ela vai fazer os seus produtos de dados e ela não vai disponibilizar para o resto da empresa o seu dado bruto, mas o seu dado já agregado, já trabalhado, formatado de um jeito que uma outra área que precisa, por exemplo, da área financeira para fazer alguma estimativa de alguma outra coisa, o RH, sei lá, precisa ter informações financeiras para fazer uma estimativa de headcount, alguma coisa assim, você pode simplesmente, uma área produz esse dado já agregado, já trabalhado, já com as inferências que forem necessárias, e esse dado é compartilhado com as outras áreas. E você tem uma equipe de engenharia de dados que suporta esse ferramental que é usado por toda a empresa. Então, o Data Mesh é você ter cada área da empresa, ter os seus cientistas especializados fazendo seus modelos e os seus produtos de dados em cada uma das áreas, e esses produtos de dados juntos, eles representam a inteligência coletiva da empresa. Mas para fazer isso, como é que você faz isso, garantindo que cada área só acessa o dado que pode acessar e só o produto de dados que sai dessa área pode ser usado pelas outras áreas? Essa plataforma, ela também não é uma plataforma fácil de você encontrar no mercado. Tanto é que a Tail implementou isso também,
Na nossa plataforma, quando você faz um dado, você processa lá, você pode compartilhar esse dado com outras áreas ou com outras empresas até. E a gente tem vários projetos de compartilhamento de dados entre clientes nossos, que você consegue, com isso, implementar essa arquitetura de data mesh que tem sido super valorizada pelas empresas. Várias empresas estão tentando implementar isso agora. Legal ver que todos os processos relacionados aos dados é tudo muito distribuído. Desde instrumental, equipe, shard, né, frações de dados. E eu imagino que isso deve ter um custo muito significativo, né? Porque tudo é muito escalado, tudo muito grande. E assim, o engenheiro de dados, o que ele pode colaborar, o que ele pode fazer para tentar otimizar essa questão de custos e recursos? Eu acho que nessa história aí entra algumas coisas, né? Porque, primeiro, a gente sempre tem que pensar numa arquitetura que ela tome o máximo do que está sendo usado, né? Então, assim, para o engenheiro de dados, qual que é a função dele nessa história? Se eu estou usando, por exemplo, um processamento distribuído, estou usando um Spark, estou usando ali para fazer união de grandes bases, né, que a gente até comentou um tempo atrás, é a função do engenheiro de dados entender como o Spark realmente funciona para fazer esse tipo de coisa, ou a outra ferramenta que você optou para usar, como que ele tem a melhor performance para conseguir fazer esse tipo de operação. Por que isso é importante? Porque você trabalhando nisso daí, além de você conseguir, às vezes, ou dar para a pessoa que está submetendo aquele pipeline, aquela operação, uma resposta num tempo menor, você também consegue salvar máquinas do seu cluster, você consegue ter menos máquinas no seu cluster, né? Então, e isso você consegue otimizar o custo para toda a companhia, né? Então você consegue melhorar bastante, seja no tempo de resposta que a pessoa que submeteu, ela vai ter que ficar esperando menos, né? Afinal, o tempo dela também é dinheiro, né? Como também os recursos das máquinas alocadas para aquilo ali. Você vai conseguir rodar mais coisas simultâneas, né? Então, é muito importante para o engenheiro de dados ter esse conhecimento da arquitetura que ele está usando, da infra em que as coisas estão rodando e como ter o melhor desempenho de cada coisa, né? Então isso é bem importante. Além disso, usar também, por exemplo, bancos. Você vai usar um banco não relacional, a gente sabe que tem um monte de banco não relacional, né? Ah, mas como que eu escolho qual banco eu vou usar? Depende qual o problema que você quer resolver, né? Então é muito importante para a pessoa que está fazendo a arquitetura ali, o engenheiro de dados está decidindo, né, qual banco eu vou usar para aquele tipo de informação, é saber, eu vou usar esse banco por quê? Porque para esse tipo de coisa ele é o melhor banco, para isso. Ele é feito para isso. Porque, no final das contas, você vai ter o melhor desempenho na hora de você ter acesso a essa informação, né? Você vai ter você vai precisar de menos máquina, né, para às vezes receber aquela informação naquele banco, para processar aquela consulta que você vai fazer e, de novo, vai salvar o tempo da pessoa que está esperando na ponta aqui e o dinheiro da organização que vai precisar colocar menos recurso para ficar alocando máquina lá, né? E isso ajuda você conseguir ter uma melhor salvar o dinheiro no final das contas e o tempo da pessoa, né? E conseguir ter uma melhor previsão de quanto de custos, né, de processamento e toda essa história. E além disso, a gente sabe que tem uma dificuldade grande ali, né, de você conseguir saber o quanto que você está gastando com cada coisa, né? A gente falou, tem a nuvem que tem um monte de ferramenta, cada ferramenta cobra de um jeito, não sei o quê, né? No caso da Tail, a gente estabeleceu métricas nossas, que a gente usa essas métricas que são um pouco mais genéricas, independente do tipo de dado que você está armazenando, porque daí a gente consegue fazer réguas que sejam mais simples de calcular, né, o quanto que cada processamento está executando, está consumindo, né? Seja de tempo, seja de recurso, né? Seja de armazenamento, né? E entendendo que, como a gente citou, o engenheiro de dados, ele tem skill relacionado ao desenvolvimento de software, faz sentido também entender que otimizações de algoritmos podem estar relacionadas à economia de custo e, se sim, vocês poderiam ter algum exemplo tangível, assim, algo mais na prática que a gente possa entender? Sim, e eu acho que esse é um tema interessante porque uma das preocupações que surgiram bem recentemente aí é
o consumo de energia e o consumo de máquina que esses grandes processamentos de dados trazem também, porque até acabei de participar de um evento onde tinha uma trilha inteira só sobre green tech, sobre tecnologia verde, né? E um dos temas é como é que a gente consegue fazer coisas com menos recursos, com menos energia, porque tudo isso, né, a energia que a gente consome, né, mais máquina, mais processador, tudo isso é mais energia. E existem várias coisas que a gente pode fazer em engenharia de dados, a gente faz muito isso. Vou dar um exemplo bem concreto, assim. Desde a linguagem de programação que você usa, né? Existem algumas linguagens que usam mais recursos de máquinas e outras usam menos recursos de máquina. Por exemplo, Python, que é bastante usado, é uma linguagem que usa muito recurso. O Java é uma linguagem que já usa menos recursos de processamento, né? Então, é uma das coisas, se você vai fazer isso, por exemplo, na Tail, a gente processa, acho que deve estar processando agora uns 5 bilhões de registros por dia. Então, significa que você vai ter que rodar cada coisa 5 bilhões de vezes, né? Então, cada pouquinho que você tira, você consegue economizar bastante. Mas vamos falando de algoritmos, tentar explicar um algoritmo simples aqui. Uma coisa que a gente faz muito é tentar estimar a intersecção entre dois conjuntos, né? Eu quero saber quantas pessoas são do gênero feminino e gostam de cerveja, por exemplo. Então, imagino que eu tenho 2 bases e eu quero estimar isso. Só que os 2 grupos são muito grandes. Qual é o jeito mais fácil de eu fazer isso? Eu fazer, por exemplo, um select lá, que eu faço um count e conto todo mundo que está nos 2 grupos, né? Só que para fazer isso, do jeito tradicional, eu vou ter que passar por todos os dados. Se eu tiver 200 milhões de pessoas, eu tenho que passar por 200 milhões de registros, o que vai me trazer um custo alto, né? Agora, existem algoritmos que a gente pode usar para estimar isso, fazer diferente. Então, por exemplo, para esse tipo de problema, existe um algoritmo chamado MinHash, que é bem fácil de entender, que é um algoritmo que você pega a intersecção de um conjunto, divide pela união do conjunto, e aí você consegue ter uma estimativa lá de um percentual que você multiplica pelo total lá e vai dar o número de pessoas, tá? Então, você consegue fazer essa mesma contagem acessando uma linha, né? Se você tiver isso já pré-calculado. E aí, como você pré-calcula isso, aí você pode executar uma vez esse count ou fazer algumas outras estratégias de estimativa que você consegue fazer. Mas então, se você como esse algoritmo, tem muitos outros algoritmos que uma pessoa que é boa em engenharia de dados deveria conhecer esses algoritmos todos. Tem livros que descrevem todos esses algoritmos. No momento que você conhece esses algoritmos todos, você sabe quando usar cada um e como é que você faz para fazer essas estimativas. Claro que tudo isso tem um erro. E aí vem de novo o que você precisa saber. Por exemplo, você não pode aplicar, se você tem um algoritmo desses, dependendo do tamanho da amostra que você fez, de como você calculou, talvez o erro seja muito grande. Então, tudo isso você tem que saber como fazer. Mas tem uma série de coisas que você consegue fazer, coisas muito rápidas e usando pouquíssimo recurso, se você conhecer todos esses algoritmos que são usados em engenharia de dados. Interessante, assim, tentando entender como um dev, né? O MinHash que você falou é a ideia da gente prevenir um table scan e usar um modelo estatístico para tentar prever, seria mais ou menos isso? Isso, é mais ou menos isso. Inclusive, mesmo se você for para ferramentas de mercado como o BigQuery, por exemplo, se você olhar lá, ele tem um count normal quando você faz o count, mas tem também uma outra função lá, que é um count aproximado. Se você olhar, esse count aproximado, ele usa um outro algoritmo, que é chamado de Hyperlog, que a gente usa bastante na Tail também, que ele usa esse algoritmo para estimar quanto seria o count. Se você executar esse algoritmo do BigQuery e olhar quanto ele usa de dados, se você pedir um count normal e quanto pedir esse, você vai ver que a quantidade de dados acessados pelo BigQuery é bem menor. E, consequentemente, o custo é bem menor também. Então, você precisa conhecer essas coisas todas para você conseguir fazer isso com menos custo e usando menos energia. Agora, entrando um pouquinho aqui na Tail, né? A gente quer saber o segredo de mercado, né? Como que 10 anos aí trabalhando com dados, imagino que vocês tenham um volume muito grande de dados de cliente e, assim, como vocês usam isso? O que vocês conseguem fazer com isso? Bom, vamos lá. A Tail hoje, ela tem uma série de produtos.
O nosso primeiro produto foi o primeiro produto que a gente lançou, desde que quando a TEIO foi fundada, é uma ferramenta que hoje vocês não sabem, mas todo mundo usa, porque ela está simplesmente em todos os portais, em milhares de sites no Brasil inteiro, que é uma ferramenta que ajuda as empresas a entender o perfil das pessoas que acessam o seu site, e isso deriva em uma série de outros produtos, principalmente na entrega de publicidade digital, que é a área por onde a gente começou a atuar. Então, muitos dos anúncios que aparecem para vocês quando vocês navegam pela internet, quem está dizendo que aquele anúncio, né, o dado que está por trás para escolher aquele anúncio para mostrar para vocês, provavelmente tem uma grande possibilidade de ser um dado da TEIO, né? Então, uma das coisas que a gente faz é ter uma plataforma que faz essa mineração de dados que existem na internet e consegue entregar comportamentos, né, que são calculados a partir de algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, para você entender qual é o perfil das pessoas que navegam e como usar esses dados para entregar publicidade digital. Mais recentemente, a gente começou a perceber que só os dados online eles contavam uma parte da história, mas existe uma outra riqueza nos dados offline, que são dados que as empresas têm e que elas querem também processar esses dados para também tentar extrair inteligência. E a gente começou a desenvolver produtos que também tentam explicar quem é o consumidor de uma determinada marca, usando também machine learning, uma série de outros algoritmos. Nisso, a gente começou a ter um gargalo próprio nosso, que era como a gente processa esses grandes volumes de dados para grandes empresas. E a gente acabou fazendo uma plataforma de engenharia de dados, uma plataforma que é uma plataforma completa, né, que você consegue ter o seu data lake, ter o seu catálogo de dados, ter o seu data lineage, ter uma ferramenta de construção de pipelines, construção de modelos, mas usando todo esse conhecimento que a gente tinha. E a nossa meta era democratizar a engenharia de dados para os nossos vários clientes, para que toda essa parte, todo esse conhecimento que a gente tem, a gente conseguisse colocar tudo isso numa plataforma que pudesse ser usado pelos nossos clientes. E isso permitiu que a gente criasse uma série de outros produtos. Inclusive, tem um produto novo que a gente lançou esse ano, que se chama TEIO Shoppers, que a gente consegue mapear o perfil dos compradores de marcas, de mercados, que está sendo usado por grandes marcas brasileiras agora, onde a gente junta tanto os dados de acesso online dos nossos sistemas de machine learning que consegue detectar com dados de compra offline. E tem sido bem interessante aí para a gente que trabalha com engenharia de dados, tem sido um desafio bem legal conseguir colocar isso no ar e resolver todos esses problemas. Então, é isso que a TEIO faz, né? É uma grande plataforma para você poder trabalhar com dados, que consegue atender tanto empresas que simplesmente querem ter uma plataforma para começar a fazer os seus projetos de dados, quanto vários clientes nossos que vêm com um problema específico de dados para a gente resolver, além de toda a parte do ferramental de marketing digital, que é o nosso forte, né? E assim nós encerramos mais um Beer for Devs, hoje falando sobre engenharia de dados. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, clica no sininho e ativa as notificações para receber todos os conteúdos que a gente posta por aqui. Um bom happy hour a todos e até a próxima!